Ok, bacana, é isso aí. Pronto. Pode entrar, pode sentar, por favor, fica à vontade. Mandando para mim. Tá, eu já te mando. Eu te mando, você vai mexendo no WhatsApp, conversando com ele, porque já está ao vivo já também. Né? Já está ao vivo? Isso. Deu certo. Acho que agora deu, né? Luiz, você quer o link? A gente já envia os links e daí a gente começa, pode ser? Pois é, o link daí eu não sei o que fazer com ele. Tá. Pode começar a live, então. Então, beleza. Nós vamos então... Vamos começar, vamos embora. Então, tudo bem. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos nessa data especial. Eu sou a professora Kátia Freitag, sou atualmente professora de língua portuguesa efetiva do estado de Mato Grosso, sou professora há 13 anos e hoje nós temos a honra de receber o nosso professor palestrante, né, para falar sobre este livro e outros temas também sobre a formação de leitores. Talvez aqui na imagem vai aparecer invertido o título, mas o professor Luiz Renato de Souza Pinto é professor doutor do Instituto Federal de Mato Grosso desde 2011, no campus de Cuiabá, e trabalha na área de língua portuguesa, e atualmente trabalha no mestrado profissional em educação profissional. A título de curiosidade, o professor Luiz Renato já morou em Juína, né, Luiz? Já morou aqui, inclusive, foi onde nós nos conhecemos. O professor foi o meu professor na faculdade, na graduação de letras, aqui na cidade de Juína. Foi meu orientador de monografia, inclusive. E para mim é uma grande honra esse convite. Já agradeço, Luiz, já de antemão, por ter me convidado a fazer parte, né, para mediar hoje a sua palestra. E quero agradecer ao William, que está aqui conosco. Eu coloquei no seu WhatsApp já o link, tá? Ok, obrigada, William, que nos arrumou aqui os equipamentos para que essa live fosse possível. Agradecer também a Gessilda Alves, da Casa Cultura, e também a todos da Biblioteca Municipal. O Luiz Renato quer fazer algumas considerações? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. É um prazer sempre ter algum tipo de contato com a cidade de Juína. Dizer que essa palestra é uma atividade de contrapartida obrigatória do edital Estevão de Mendonça, no qual eu fui premiado com a publicação de um livro que será lançado nos próximos dias. E é a primeira de 4 palestras. Farei uma em Tangará da Serra, depois Sorriso e Sinop e uma última em Barra do Garças. E também nessa semana em que se comemoram os 38 anos da Biblioteca Maria de Santana de Juína, e parece-me que tem uma série de programações que estão acontecendo, parabenizar também, né? Nós tivemos recentemente comemoração dos 90 anos da Ruth Rocha. Quando a gente fala de formação de leitor, fala de literatura para crianças, a Ruth Rocha é um nome que a gente deve sempre lembrar, né? Com o seu clássico Reizinho Mandão, que pode significar tanto um presidente da República autoritário, quanto um empresário que no ambiente corporativo, né? Ou mesmo no serviço público, alguém que não sabe gerenciar de maneira democrática o seu equipamento. Então, é um prazer que a gente possa falar sobre isso e sobre todos os tipos de leitura na tarde de hoje. Isso mesmo. Então, o Luiz pediu para que eu iniciasse
comentando um pouquinho sobre a minha experiência como leitora, né? Nós andamos conversando alguns dias atrás, e eu preciso comentar, assim, Luiz, durante essa semana que antecedeu o dia de hoje da palestra, que vendo as suas publicações sobre a divulgação da palestra, você publicou, assim, os gibis, né? Que eu desconfio que sejam parte do seu acervo pessoal e talvez da sua infância, né? Eu tenho essa impressão. E a gente tem que lembrar que os gibis, eles são parte de uma categoria de livros que formam leitores, né? Mas aí eu comecei a fazer uma reflexão, porque o meu esposo também tem algumas coleções, assim, que ele guarda com muito carinho até hoje, e ele relata que alguns desses gibis foram um pontapé para que formasse ele como leitor, né? E não é o primeiro relato que eu ouço desse tipo. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre a minha infância, adolescência e como eu me tornei leitora, como foi a minha formação, já que a gente está falando de formação de leitores e a instituição família, a instituição escola. Comecei a fazer uma reflexão sobre isso, da minha infância. E eu tenho que dizer que na minha infância, talvez no meio em que eu vivi e das minhas amigas, talvez tenha entre uma questão de gênero, feminino, masculino, uma questão de gênero mesmo, que muito mais eu vejo os meninos da minha época que tinham essa influência dos gibis como formação de leitura, que nós meninas nem tanto, assim, né? Nós não temos, eu particularmente não tenho gibis, assim, na minha coleção, que são gibis da minha infância, da minha adolescência. Mas são parte integrante importante e hoje em dia a gente ainda usa, eu uso ainda na sala de aula, nós usamos nas bibliotecas, enfim, então é um gênero importante, né? E daí eu comecei também, em cima disso, fazer uma reflexão sobre a minha formação como leitora. E pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que a minha família, talvez alguns telespectadores vão se identificar com essa minha fala, mas eu vim de uma família que não teve assim aquele incentivo em casa para leitura, não talvez porque não quisesse, mas por falta, talvez, de consciência da importância da leitura, no aspecto de aquisição de livros, de reserva de uma parte financeira, um orçamento da família para compra de livros. Né? E eu venho de uma família de pais, que os pais dele já pensavam diferente dos meus, que filho meu tem que trabalhar na roça, tem que trabalhar na roça e trabalho na roça era mais importante do que os estudos. Daí eu falo isso porque a minha mãe conta que ela implorou para o meu avô para cursar a 4ª série 2 vezes, justamente para poder ter a chance de estudar. Ela tinha passado, ela não tinha reprovado, mas ela implorou para que estudasse de novo a 4ª série, para ter a chance de estudar de novo, porque ela gostava muito de estudar, mas isso não era uma prioridade naquela época, a prioridade era trabalhar na roça, né? E os meus pais não tinham esse pensamento. Os meus pais tinham esse pensamento de que o estudo é, sim, importante. Mas eu não vi na minha infância meu pai, minha mãe com o livro na mão. Eu não fui criada dessa maneira, né? Eu não tenho isso comigo, não tenho essas lembranças. O único livro que eu lembro, assim, tenho memória da minha mãe lendo é a Bíblia. Mas eu não fui criada vendo os meus pais leitores. Né? Então, refletindo sobre isso, eu comecei a pensar de onde veio essa influência de leitura, porque desde que eu me conheço por gente, eu gosto de ler, né? Eu tenho um gosto muito forte por leitura. E eu lembro que na infância, na falta de livro, eu lia os livros didáticos. Então, assim, muito antes de terminar o ano letivo, eu já tinha lido todas as histórias do livro didático, de português, de história e de ciências, pelo menos esses 3, eu já tinha lido bastante, né? E no ensino fundamental, eu estudei, lembro bastante ali na escola Dr. Guilherme,
aqui de Juína, né? A escola Dr. Guilherme aqui de Juína tinha uma biblioteca muito boa na época que eu estudava. E eu percorri aquelas prateleiras da biblioteca, assim, fascinada por aqueles livros. Inclusive, a autora que eu descobri e aprecio até hoje, que foi tema da minha monografia que o Luiz Renato orientou, eu descobri na 8ª série, que hoje é 9º ano, né? Mas foi na 8ª série ali no Arthur, que foi a Lia Luft. Percorrendo aquelas prateleiras é que eu descobri a Lia Luft ali e li o primeiro romance As Parceiras dela e me encantei por esse gênero e depois, mais tarde, eu tive a chance de comprar outros livros da escritora e até no meu mestrado foi tema da dissertação também de tão gosto que eu peguei pelos romances dessa escritora brasileira, né? Mas assim, fazendo recapitulando a minha trajetória como leitora e aluna, né? Eu vejo assim que outra coisa que foi marcante também na minha formação como leitora foi a Biblioteca Municipal de Juína, que antes, lá no meu ensino médio, era na Bolsa de Diamantes, né? Era no prédio da Bolsa de Diamantes. E era muito legal, porque a gente subia a escadaria, assim, e era divertido, porque a gente ia com os colegas e subia aquela escadaria, e só o fato de ter aquela liberdade de subir a escadaria e ter um andar acima, porque Juína é uma cidade pequena, e para a gente era emocionante ter prédios para a gente, né, um prédio para a gente subir uma escadaria, e a biblioteca era lá em cima, e eu lembro muito, assim, no ensino médio, eu indo lá e consumindo aqueles livros que são de escritores que eu gosto até hoje, de Carlos de Andrade, Cecília Meirelles. E sempre que eu li esses livros, escrevi alguns poemas, eu tive inclusive um professor de história, olha só, um professor de história, que eu levo com muito carinho até hoje, hoje em dia já aposentado, né? E ele chegou até a colocar um poema meu no mural, é uma forma de incentivo, eu acho, ao aluno, né? A leitura e escrita, enfim. E daí, pensando nessa influência que eu tive de formação como leitora, eu fico pensando que talvez eu não tive construído esse papel da família nessa formação, mas eu tive de professores. Então, eu tive dentro da escola. O que me influenciou foram os meus professores. Né? E no ensino médio aconteceu um caso muito curioso, que se estendeu, que o Luiz Renato também não sabe, vai saber hoje. E foi uma professora que muitos aqui em Juína conhecem, a professora Dione Damiani. Ela passava trabalhos para os alunos, e ela era uma professora de língua portuguesa e literatura. E ela teve, assim, grande importância na minha vida como professora e como profissional, inclusive, hoje leitora, enfim, por gostar dessa área de literatura, como veio a ser depois o professor Luiz Renato, mais ainda, né, na faculdade. Mas ela pediu para a gente ler um livro, ela distribuía livros para cada um e pedia que a gente fizesse pesquisa, né? E nessa pesquisa não era só fazer a pesquisa do livro, tinha que ler o livro, pesquisar vida, obra e características, né? Vida do autor do livro, obras e características. E eu ganhei uma função, eu ganhei a pesquisa de Castro Alves, gostei muito, mas depois ela me passou um trabalho de outro livro, que era Memórias de um Sargento de Milícias. Né? É um clássico da literatura brasileira, eu trouxe aqui o livro, né? Só que na época eu não tinha preparo, eu penso, né, analisando hoje, que não tinha preparo intelectual para entender esse livro. Não entendi o livro, odiei o livro na época, foi penoso para mim fazer aquele trabalho, né? Eu li o livro, e foi assim difícil para eu entender aquela linguagem do livro. Mas chegando na graduação, adivinha, né? O professor Luiz Renato foi comentar do bendito livro. E eu tinha uma espécie de trauma já instaurado por conta desse livro, porque eu achei ele muito desafiador, a linguagem dele, para a época de ensino médio, né?
Mas teve uma frase que o professor Luiz Renato, na graduação, falou, e que aquilo não me saiu da cabeça, inclusive até hoje, viu, Luiz? Ele falou assim, que o personagem principal era fruto de uma pisadela e de um beliscão, né? Isso ele falou numa aula, comentando sobre o livro. E ele tinha muito disso, né? O Luiz tinha muito disso, de declamar os poemas, e deixar a gente todo encantado com a declamação de poemas, às vezes até alguns poemas, assim, bem sórdidos, mas ele trazia uma beleza, uma capacidade incrível, né? E o que fez me apaixonar pela literatura de vez, assim. E daí ele começou a falar sobre aquela pisadela e aquele beliscão, e eu não lembrava dessa parte do livro, do ensino médio, né? E eu falei, mas gente, eu vou ter que ler esse livro, vou ter que ler, porque eu preciso saber como que foi isso, como que é fruto de uma pisadela e de um beliscão. E eu tive que ler o livro. E ainda na graduação, talvez eu não tenha tido toda a maturidade para compreender esse livro. Não que ele seja um livro assim, extremamente difícil, mas eu acho que a gente passa por etapas, né? Como leitor, nós passamos por etapas, a gente evolui também na leitura, né? E ainda naquela época, talvez eu não tenha entendido completamente o livro. E os anos foram se passando, e na pandemia, eu já tinha lido de novo o livro depois disso, mas aí eu resolvi pegar uma versão mais divertida do livro, que é essa daqui, ó, em História em Quadrinhos, né? Falei, quem sabe se eu pegar uma versão mais divertida, eu começo a tomar mais gosto pelo livro, porque realmente foi um livro que eu não gostei, né, de ler, e eu queria tirar esse estigma, né? Por que eu não gostei? Eu queria descobrir, foi um livro realmente desafiador. E daí eu comecei a ler esse livro, gostei do livro pela primeira vez, isso na pandemia, gente, olha quantos anos já se passaram, né? E eu gostei desse livro, eu tive até uma ideia, assim, para um artigo que eu já fiz até uns rascunhos, né? Então, assim, o que isso me trouxe de experiência? Que às vezes a gente, como professor, também exige dos nossos alunos alguns tipos de leitura, e não acho que isso esteja errado também, né? Mas às vezes a gente quer que leia algum tipo de coisa, né? Que eles ainda não estão preparados, mas a gente precisa fazer, talvez, esse papel, né? Porque se a gente não apresentar esse tipo de texto, onde eles vão ter essa chance, essa oportunidade, talvez, né? Porque hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, nossos alunos têm muito acesso à informação, e muitas vezes eu vejo meus colegas professores reclamarem que os alunos não leem ou não têm interesse pela leitura, mesmo tendo muito acesso à informação. E eu vejo que, às vezes, não é bem assim, não é todos os alunos, às vezes eles leem sim, mas eles não leem necessariamente aquilo que é exigido academicamente, mas que eles precisam conhecer também, mas não que eles não tenham um nível de leitura, talvez eles estejam lendo outras coisas. E eu aprendo muito, inclusive, com os meus alunos, de livros e obras, assim, que eu nunca ouvi falar, e eles acabam comentando comigo, e a gente acaba aprendendo novas leituras, né? Então, leituras de qualquer gênero. E quando a gente quer motivar um aluno a ler, a gente geralmente fala, começa a ler pelo que você gosta. Se você gosta de cozinhar, leia receitas, mas leia, desenvolva essa leitura. Se você gosta de humor, leia piadas, né? É um bom início, talvez, mas a gente precisa dar esse incentivo, né? Mas aí eu só queria, para fechar, assim, comentar também, quando eu fui dar aula, depois de formada, né, que eu fui dar aula no Seja Alternativo. E daí, lá eu pude vivenciar tudo aquilo que a gente discutia na sala de aula sobre formação de leitores, né? Que daí a gente aprende na teoria e depois a gente vai para a prática, coisa que o estágio nem sempre dá toda essa noção, toda essa amplidão, né? Mas não poderia ser uma primeira experiência profissional melhor na minha vida quanto Seja Alternativo. Eu acho que eu fui exatamente esse lugar que mudou minha vida profissional, que foi o Seja, porque eu tive experiências lá incríveis
porque lá vocês sabem que há pessoas que eram analfabetas, eu tive contato com pessoas que não sabiam ler e escrever. Então, a minha noção de leitura mudou, porque, para mim, como professora de letras e não de alfabetização, até então, na minha cabeça, era incentivo à leitura, criação, criatividade, né? E daí a gente se depara com uma situação de ensinar a ler, literalmente, ensinar a ler. E daí lá eu me deparei com 2 relatos que foram muito marcantes, que eu preciso comentar brevemente aqui, que foi de uma senhora que ela gostava muito de cozinhar, muito de fazer bolo, né? Inclusive ela faz bolos para vender. E ela, toda vez que ela precisava fazer um bolo, uma receita nova, ela tinha que pedir para alguém ler a receita, porque ela não sabia ler. Ela não sabia ler. E daí um dia, um belo dia, o esposo dela estava assistindo um jogo de futebol. E ela foi pedir para o esposo para ler uma receita nova que ela precisava naquele momento. Ela tinha comprado todos os ingredientes e ela queria muito fazer aquele bolo. E ela foi pedir para o esposo dela. E daí o esposo dela falou assim: não tá vendo que eu tô assistindo futebol? E isso deixou ela extremamente magoada, né, a ponto de falar: eu vou aprender a ler, porque daí eu não vou precisar mais depender de ninguém ler as receitas para mim. E ela foi para o Seja Alternativo, ela aprendeu a ler, e depois ela foi nos relatando, né? E uma outra história também de uma senhora que ela foi para o garimpo com o esposo dela e achou um pequeno diamante lá no garimpo, só que ela não tinha leitura, não sabia nada de cálculo, de dinheiro, nada, ela não tinha esses conhecimentos, né, segundo o relato dela. E daí ela pediu para o esposo dela assim: eu só quero que você me compre uma bicicleta, né? Ela morava para lá do Morro do Sabão. Quem sabe, quem conhece aqui em Juína, sabe o que é o Morro do Sabão, né? O conhecido Morro do Sabão, que vai ali para a escola Francisco Lisboa agora. É um pouco diferente, mas alguns anos atrás ali era uma ladeira bem íngreme. E ela pediu uma bicicleta para o esposo. E o esposo gastou todo o dinheiro, não comprou a bicicleta para ela. E ela fala que ela ficou extremamente chateada. Ela falou: eu vou estudar. E os filhos dela, assim que cresceram um pouquinho, incentivaram ela, foram fazer a matrícula dela e ela foi estudar para aprender a ler e escrever, porque, segundo ela não queria mais ser passada para trás, né? Não queria mais ser passada para trás. E mesmo pelo marido, né? Então ela foi, aprendeu, enfrentou desafios em casa, porque deu quase uma separação, enfim. Mas ela foi, aprendeu a ler. Então a gente começa a ver que o conceito de leitura, o que é uma leitura, né? É aprender a ler, mas é muito mais do que isso, né? É aprender a ler, é entender o que se lê também, né? Isso é formar leitores, né? Isso é formar leitores. E daí, assim, para fechar a minha fala, eu só quero dizer, assim, para os colegas professores que estão nos assistindo, né, que eu sou prova viva de que o trabalho de professor, como formador de leitura, ele não acontece de forma imediata. A gente quer que o nosso aluno, a gente quer ver resultados imediatos, a gente acha que, esse nosso aluno não lê, ele não quer, ele não tem interesse. Mas não é assim que funciona de fato. Assim, pela minha experiência. Lógico que nem todo mundo pode pensar dessa mesma forma, né? Mas eu vejo sim, que às vezes a gente quer resultado imediato com o aluno, mas a gente já deu influências, né? A gente já influenciou a ele, a gente já deu oportunidades de leitura. E os resultados, às vezes, vão aparecer meses, anos depois. Mas nós fomos parte importante naquele processo de formação de leitores. Então, a carência que eles puderam ter, de repente, em casa, de não ter esse incentivo, eles vão encontrar na escola. E a gente tem, então, esse papel importantíssimo e fundamental de contribuir na vida dele, né? De contribuir como formadores realmente de leitura, né? Formadores de leitores,
disponibilizando de todos os recursos que nos é possível. E agora, nessa pandemia, a gente sabe que tem muitos desafios, imensos desafios, mas a gente não pode desistir, apesar de tantas dificuldades que a gente enfrenta, que a gente sabe que não é a mesma coisa do que você está ali pessoalmente, mas a gente precisa saber que o nosso papel existe como professor e como formador. Eu tenho o meu reconhecimento pelos meus professores que me incentivaram e me formaram como leitora, né? O gosto de onde surgiu. Eu tenho certeza que o gosto pela leitura foi despertado em algum momento por algum professor que eu tive, né? E o que eles foram despertando em mim no decorrer da vida fizeram com que eu me interessasse por outros gêneros, né? Então, a gratidão e o reconhecimento vem depois, talvez não para a pessoa, né? Não para você, professor, que está ali todo dia e às vezes acha que não está surtindo resultado, não está dando efeito, tudo que você está incentivando ele na leitura, mas tem sim, tem efeito sim. Nós, como professores, temos sim um papel muito importante nesse sentido, como formação de leitura, né? E eu gostaria, então, de fechar a minha fala dessa maneira e agradecendo imensamente, não só o convite, Luiz, Renato, mas por me ajudar a ser uma leitora, né? Por me formar leitora, e que o seu papel como professor, como orientador, né? Que me levou onde eu estou hoje, né? E com a vontade de aprender mais, que a gente sempre está em construção. E uma vez você me falou assim, evolui, né? Lá na graduação você falou assim, olha, a gente evolui na leitura, quando a gente gosta às vezes muito de um autor e de repente a gente começa a achar a linguagem dele muito simples, é porque a gente já evoluiu, né? E isso é verdade, a gente vai evoluindo na leitura porque a gente muda, as mudanças vão acontecendo em todos os setores da nossa vida, então por que não aconteceria isso na leitura? A gente não gosta das mesmas coisas que a gente gostava 15 anos atrás. Né, as mudanças acontecem na nossa vida, na nossa personalidade, e na leitura também. Né? Então, agradeço imensamente pelo convite e agradeço também como professor, será sempre o meu professor. Obrigada, e daí eu passo agora a palavra ao professor e escritor Luiz Renato. Obrigada. Olha, Kátia, eu não darei para comentar tudo o que você falou, mas vamos falar um pouquinho do Memória de um Sargento de Milícias. Esse é um livro que, embora seja um clássico do romantismo brasileiro, destoa totalmente do padrão da literatura romântica. Vai retratar um pouco da corte de Dom João VI, no Rio de Janeiro, né? E eu costumo comparar a chegada do Leonardo Pataca e da menina, acho que é Luísa, o nome dela, não lembro agora, faz tempo que eu não leio, com esse episódio da Pisadela e do Beliscão, eu lembro muito do Titanic, o Jack e a Rose, né? Pessoas de situações, de condições sociais diferentes que se encontram num navio, né? O Titanic programado para chegar nos Estados Unidos, vindo da Itália, e o navio do Leonardo Pataca para chegar no Rio de Janeiro. Então, o interessante é isso, porque o narrador nos fala que ele pisa no pé dela e leva um beliscão, no parágrafo seguinte eles já estão morando juntos, ela já está grávida. O que é interessante é o que acontece entre um parágrafo e outro, mas isso fica a critério do leitor investigativo e imaginativo. Um narrador, um escritor que dê de mão beijada para o leitor, né, para muitos leitores acomodados, esse é o bom escritor, mas o leitor é criador de significados, né? Então, formar leitor, eu acho que é ir além, né? É transcender e ir muito mais longe do que aquilo que o autor propõe quando escreve, seja um poema, um conto ou um romance. O título da palestra, Formação de Leitores, Família e Escola, como estão ou deveriam estar atuando, não é uma ideia pronta, mas é uma chamada à reflexão
de todos os profissionais envolvidos, né, daqueles que estão à frente da criação e difusão de políticas públicas, para a importância daquilo que todos reverenciam em Paulo Freire, mas que poucos, quase nada, quase um mínimo, né, conseguem praticar. Porque a leitura de mundo ela é anterior a qualquer outra. Esses relatos seus do Seja, quem já deu aula para Proeja, do tempo do Mobral, do supletivo do Madureza ginasial e coisas do gênero, sabe muito bem a importância e a referência que um profissional que está ali à frente, se expondo e trazendo o seu esforço para formar leitores, ele vai contribuir. Então, eu vou abrir minha fala com uma citação extraída de um livro, Temas de Ensino Médio, que é da Ana Lúcia de Almeida Souto Maior, e ela diz assim: quando o professor de literatura propõe aos seus alunos a leitura prévia de um dado texto literário, ou mesmo ainda de uma obra integral, a eles transfere a responsabilidade ou a irresponsabilidade de construir essas condições para a recepção e a fruição desse texto. Todavia, quando a circulação do mesmo se processa no espaço da escola, mais especificamente, na sala de aula, como garantir o respeito a esse tempo de leitura, para que o aluno tenha a possibilidade de estabelecer um contato tão íntimo com o poético literário, de modo a se deixar encharcar pelo silêncio experimentado do texto e de si mesmo? Então, essa é uma reflexão que toca numa outra questão que você aponta, que é da obrigatoriedade da leitura. Eu, há muitos anos, eu não trabalho com textos obrigatórios para aluno ler. Eu não faço da literatura um fardo, né? Quando você já vai dar uma aula de produção de texto, o aluno normalmente já pergunta: quantas linhas? Se você propõe uma leitura, ele já pergunta: quantas páginas? Então, o aluno já parte da ideia de que vai ser um sofrimento. Então, eu não faço isso só para cumprir um conteúdo programático. Eu procuro fazer com que o aluno se interesse pela leitura. Eu, há muitos anos atrás, eu fui dar aula numa escola grande aqui de Cuiabá, herdei as aulas de um professor muito conceituado na escola, né, que tocava violão, incentivava as artes de várias maneiras. E quando eu assumi algumas turmas dele, no primeiro dia de aula das turmas, sempre tinha alguém que perguntava: professor, o senhor vai contar a história dos livros igual o outro professor? Eu falava assim: vou contar a história dos livros, sim, mas não igual a ele. Daí ele perguntava: mas por quê? Eu falava: eu não vou contar o final. Né? Até hoje eu escrevo crônicas, a maioria para o site Cidadão Cultura aqui de Cuiabá. De 2016 para agora eu já publiquei mais de 150 crônicas sobre autores e obras. E as minhas crônicas, que alguns chamam de resenha, outros chamam de ensaio, para mim são crônicas, eu uso a leitura de um livro como ponto de partida para dizer as coisas que aquele livro me provocou. O meu objetivo, quando eu escrevo uma crônica sobre um livro, não é contar a história do livro, não é fazer resenha, não é fazer juízo de valor, mas é fazer com que o leitor daquela crônica se interesse e vá atrás de ler o livro, para ele tirar suas próprias conclusões. Quem conhece meus livros sabe que nos meus livros não tem prefácio. Eu tenho amigos escritores que adoram convidar professores famosos, escritores famosos, para fazerem prefácios. Conheço alguns que até pagam por prefácio, né? Porque aí parece que é amigo do escritor, do professor famoso, ou porque está contratando um serviço mesmo, profissional. Cada um sabe o que faz. Mas eu sou da opinião que o leitor deve ser o primeiro a fazer juízo sobre o que ele vai ler. Imagina você ler um livro depois de um prefácio que já diz mais ou menos
né? O que significa, onde você vai chegar. Eu acho que já limita ou direciona o leitor para um lugar que aquele leitor, talvez especializado, queira que você chegue. E não te permite chegar ao seu lugar, que pode ser um lugar incomum, até diferente para melhor do que encaminhado por um outro leitor pretensamente mais sábio ou mais inteligente, né? Então, eu digo que as instituições que produzem discursos devem ser portadoras de autocontrole sobre os seus enunciados. Mas, para que isso ocorra, o bom senso não deve ser sinônimo de senso comum. Família produz discurso. Sindicato produz discurso. Fábrica produz discurso. Escola produz discurso. Todo o aparato jurídico para vigilância e controle também produzem discurso. A sociologia crítica nos coloca a par do lugar de cada coisa para que o equilíbrio social ocorra. A leitura é verdadeiramente o lugar em que viceja qualquer transformação benigna que possa haver na vida de uma pessoa. Eu, há uns 4, 5 anos atrás, pude ir ao Rio de Janeiro e conhecer a Casa Lígia Bojunga, um espaço ali no bairro de Santa Teresa, em que a Lígia Bojunga, que mora metade do ano no Brasil, metade do ano na Inglaterra, que era casada com um inglês, e ela conseguiu trazer para a Casa Amarela, né, que ela metaforiza, todos os livros que estavam dispersos por outras editoras. Então, são visitas guiadas por educadores, ninguém consegue ir lá e entrar, você tem que agendar grupos, né? E conhece, faz um tour pela casa, ouve as histórias e no final tem a possibilidade de comprar os livros, que ela conseguiu levar todos para a editora dela, né? E eu tive lá, eu comprei alguns e, sobretudo, me interessam os que ela, de maneira metalinguística, pensa e reflete sobre o que é escrever, o que é literatura. E eu trago uma citação dela, de um livro chamado Livro, um Encontro, que ela diz assim, ó: sou da opinião que, quando um leitor mergulha no livro que um escritor escreveu, ele está enveredando por um território sem fronteiras. Nunca sabe direito até onde está indo, atrás da própria imaginação, ou em que ponto começou a seguir a imaginação do escritor. O poder da imaginação é realmente fantástico e promove substancialmente uma elevação de nível cultural, cognitivo e de alcance social extrema. As transformações pelas quais um país atravessa têm impacto direto na formação educacional do cidadão. A escola é um termômetro dessa dimensão humana. Saímos de uma economia puramente agrária que se arrastou até a década de 1970 para uma estratificação produtiva sobre a qual se pavimentou todo um processo de urbanização. Nos anos 70, mais de 70% da população brasileira era rural. Hoje, a situação inverteu-se. E aí eu faço uma citação do André Bueno. Eu conheci nos corredores da Faculdade de Letras da UFRJ, quando eu morei lá, e por 2 anos eu vendi livros num sebo que eu montei nos corredores da faculdade. E o André Bueno, que é um grande teórico da literatura brasileira, conhecedor profundo de toda a tradição literária em língua portuguesa, ele diz em um artigo que faz parte do mesmo livro da Epígrafe, chamado Literatura na Escola para uma Formação Crítica e Criativa dos Leitores e das Leituras, ele diz que, quando se considera o peso do atraso na formação urbana do Brasil moderno, a extensão do problema fica clara.
sozinho na sala de aula, o professor precisa fazer frente, a seu modo e dentro dos limites muito marcados, a um conjunto complexo de problemas que, por certo, vão muito além do cotidiano na escola e da leitura na sala de aula. Mas é um ponto de partida, é um olhar, é um ponto de vista que deve ser considerado. Esse peso a que Bueno se refere passa pela busca para que o estudante se enxergue como um ser no mundo. E esse estar no mundo só é possível de maneira plena com um processo intenso de letramento social, humanitário, psicológico, terapêutico, literário e digital, no mínimo. Palavras de uma outra escritora espanhola, Rosa Monteiro. E já é hora de os leitores homens se identificarem com as protagonistas mulheres. Da mesma maneira que durante séculos nós nos identificamos com os protagonistas masculinos, que eram nossos únicos modelos literários. Quantas mulheres não se formaram leitoras apenas com narradores e personagens masculinos? Então, olha a importância da diversidade, não só de gênero ser discutida na escola, mas dentro do universo da cultura, não só da literatura, mas da cultura de uma maneira mais ampla, nós enxergarmos esse protagonismo feminino. Nós promovermos como educadores e educadoras que somos, e a família também é o berço dessa educação, uma discussão mais ampla sobre direitos, sobre igualdade de oportunidades, acima de tudo. Há que se ter cautela com os discursos produzidos na escola. E não trato aqui como ideologias caseiras que são postas à prova pela televisão, ou quaisquer tipos de mass media embutida em computadores de mão. O que se vê neste momento é que, palavras do André Bueno, os alunos chegam à escola tendo como referência constante os valores e símbolos do consumo de massa e da cultura ligada ao mundo da mercadoria e do espetáculo. Estamos diante de um sem número de paradoxos, dentre os quais o da leitura é o que se pretende tratar aqui. O cuidado para se evitar o elitismo deve ser constante. O mesmo com relação às futilidades da cultura de massa, que não despertam o mínimo do inteligível em seus interlocutores. A fruição estética deve ser buscada no que se lê, acima de qualquer questão. A leitura não é um feito em si, mas meio para se conduzir para além de. A pergunta retórica que Roland Barthes se coloca em O Prazer do Texto ilustra bem o que busco dizer aqui. Para o pensador francês, palavras do Barthes, a significância é, num primeiro momento, a recusa de uma significação única. É o que faz do texto não um produto, mas uma produção. É o que mantém o texto num estatuto de enunciação e rejeita que ele se converta num enunciado. É o que impede o texto de se transformar em estrutura e exige que ele seja entendido como estruturação. Ou seja, o livro não é um fim em si mesmo. Aquilo que é um enunciado, um texto fechado, está mais do que provado que não é fechado, porque a obra é aberta a partir do momento que o leitor cria seus significados. Então, o plano da enunciação, ele se prolonga com o ato da leitura. E a cada leitor diferente da mesma obra, nós temos
novas feições, como já dizia minha avó, daquilo que o autor pretensamente quis dizer. O texto literário, a partir da compreensão desse fragmento do Roland Barthes, é ponto inicial para se propor uma discussão. A leitura de mundo, a partir de, promove um estar no mundo, em qualquer mundo, e garante a sublevação do espírito de viés ideológico de toda e qualquer ordem. O desenvolvimento crítico de um cidadão passa por essa experiência. Daí, talvez, o temor de governos autoritários, de políticas autocráticas que se debruçam sobre o processo educacional, temerem tanto a formação de leitores. Não se forma leitores para derrubar governos, mas sim para se levantar barricadas contra os exageros e as ignorâncias. Ao longo do século XIX, a leitura de romances, como Memórias de um Sargento de Milícias, pelo público feminino em um cenário escravocrata e monárquico, colocava as mulheres em contato com a idealização proposta pelos romances românticos. Importantes àquela altura para o trabalho de formação leitora, sem dúvida. O papel da mulher na sociedade patriarcal estava ali desenhado. E hoje se faz necessária uma releitura. Palavras da Rosa Monteiro, que eu citei há pouco, a escritora espanhola. O romance é o único território literário em que reinam a mesma imprecisão e falta de limites que reinam na existência humana. É um gênero sujo, híbrido, agitado. Escrever romances é um ofício sem glamour. Somos os operários da literatura e precisamos colocar tijolo por tijolo, manchar as mãos e exaurir nossas costas no esforço de construir uma humilde parede de palavras que, quem sabe, vai acabar desmoronando. Se o seu filho ou sua filha não tem competência linguística ou maturidade intelectual para compreender determinadas vicissitudes do ser humano, talvez não deva ler Otelo de Shakespeare, antes de passar por estágios mais primitivos da psique. O que pode ser ruim, de fato, é ler uma adaptação assassina da obra, condensada em linguagem pueril, a fim de subsidiar uma discussão superficial conduzida por quem também não deve ter lido o original. Talvez o caminho seja mesmo outro. Ao invés de subjugar a capacidade alheia, por um lado, ou mesmo desprezar a complexidade de uma escrita repleta de nuances. Volto com André Bueno, grande mestre, para ilustrar essa passagem. Em vez de propor vias fáceis e mágicas de acesso ao conhecimento e às obras-primas da criação humana, ele aponta para um processo educativo que associa prazer e trabalho, imaginação e crítica, resistências e descobertas, como um processo de longo prazo, como a professora Kátia deixou claro aqui na sua fala, em que os prazeres maiores podem vir no futuro, exatamente como a acumulação crítica e criativa. Penso ser fundamental nesse processo o diálogo familiar como suporte para o pleno desenvolvimento cognitivo do cidadão. Os grandes temas da humanidade devem estar à mesa da família na hora do almoço, do lanche da tarde, do jantar. Mas para isso se faz necessário que a família se encontre no horário das refeições. O que já não me parece possível no cenário complexo da sociedade contemporânea. As transformações sociais
tem trazido mudanças rápidas e não há tempo nem disponibilidade para se olhar no entorno. A escola tem se transformado em depósito de alunos, espaço único em que uma interação social mais abrangente se dá a um custo razoável. A pandemia do coronavírus nos jogou ao rés do chão da interação social. Muitos dos pais que chamaram para si o direito de educar os filhos em casa, sem a necessidade da escola, estão tendo a oportunidade de refletir acerca de seus recônditos desejos. Mas para isso experimentam a dor e a delícia de ser professor. A educação familiar é importantíssima para a formação humana. Não há dúvida alguma nisso, mas não substitui a do ambiente acadêmico em nenhum nível. Palavras do Haruki Murakami, grande escritor japonês que mora nos Estados Unidos. O conhecimento que tem utilidade imediata e o que não tem são como uma chaleira pequena e uma grande, respectivamente. A pequena é prática, porque nela a água ferve em pouco tempo, só que também esfria rápido. Em contrapartida, a água da chaleira grande demora para ferver, mas conserva o calor por mais tempo. Uma não é melhor do que a outra. Cada uma tem a sua utilidade e a sua vantagem. O importante é usar cada uma delas de forma adequada. A chaleira da família, a chaleira da escola. Há toda uma episteme construída ao longo da humanidade e que está sujeita a inúmeras interpretações. Falo aqui para professores ou pais, alunos, estudantes. Transitar por essas interpretações é fundamental para que se aprenda a formar opiniões. É nesse sentido que devemos direcionar o pensamento de forma a pensar que, palavras do André Bueno, o texto tem uma dimensão formal própria, mas não exclusiva, tornando internos referentes externos, tomados da vida social, porém transfigurados por via da elaboração estética. A leitura de cartas, poemas, todo e qualquer gênero textual e literário contribui para que se tenha o referido letramento. Desenvolver o intelecto é um trabalho que se realiza em diversas frentes. Gosto da maneira como Lígia Bojunga trata dos temas e do respeito com que se dirige ao leitor. Não se deve infantilizar o leitor em nenhuma fase do processo. Mas a linguagem pode ser carinhosa para falar de questões complexas. Como se segue no fragmento escolhido da Lígia Bojunga, do mesmo livro Um Encontro. A Ana Lúcia não voltou naquela noite. Pela primeira vez, eu e o Fernando Pessoa ficamos a sós. Que descoberta! Eu sabia que, agora sim, ia começar um verdadeiro caso de amor entre nós dois. A cada novo poema lido ou ouvido no passado, e onde o meu olho batia agora, voltava todo mundo, todo o espaço onde eu me movia naquela época. 1000 lugares, 1000 cheiros, 1000 sensações esquecidas de 17 anos atrás voltaram para mim naquela noite. E esse é ainda um outro aspecto maravilhoso do livro. Ele guarda o que a gente é quando transa com ele.
E então, passados os anos, a gente pode revisitar, reavaliar, reviver a vida da gente voltando aos livros com os quais a gente teve um caso de amor. Olha que maravilha. Lígia Bojunga desenvolveu uma linguagem que é a porta de entrada para os corações, não apenas de jovens, mas, principalmente, todos os pais deveriam ler os seus livros. Todas as mães vão se encontrar em suas histórias. Filhos e filhas serão melhores com escolhas sensatas, sem que para isso abandonem suas preferências. Afinal, elas são construídas com o que se tem à mão. Agora, quero me dirigir especialmente aos pais e mães que me ouvem, que me veem por esta plataforma. Pensem apenas no que vou dizer. Não precisam me responder, apenas pensem. Que tipo de livros você tem oferecido aos seus filhos? Que livros existem em sua casa? O que vocês gostam de ler? André Bueno ajuda. A sala de aula na escola laica não é extensão da casa e da família, nem se destina a reproduzir a esfera privada dos conflitos familiares. Não é extensão dogmática do Estado Nacional, cabendo ao professor evitar a todo custo associar a literatura ao patriotismo, ao ufanismo e às visões idealizadas do país, da natureza e de seu povo. Um curso de formação de leitores deveria fazer parte de um processo de formação continuada para docentes de todas as áreas. Livros deveriam ser tratados como material de primeira necessidade. Escolas devem ser respeitadas como espaços de conhecimento. Pessoas não são repositórios de conhecimento assistemático, ideologias de qualquer espécie, nem reformatórios programáveis. A escola é um espaço em que cabem todas as discussões, pois é, por excelência, local de formação, de produção de conhecimento, não de mera reprodução de costumes. Encerro esta fala com uma preocupação visível, que não é somente minha, pois que vem de muito antes, acerca da pedagogia das competências que tem avançado no universo meritocrático da educação brasileira. Demerval Saviani vaticina, a meu ver, de maneira brilhante. Fica aqui uma de suas grandes lições. Em suma, a pedagogia das competências apresenta-se como outra face da pedagogia do aprender a aprender, cujo objetivo é dotar os indivíduos de comportamentos flexíveis que lhes permitam ajustar-se às condições de uma sociedade em que as próprias necessidades de sobrevivência não estão garantidas. Sua satisfação deixou de ser um compromisso coletivo, ficando sob a responsabilidade dos próprios sujeitos que, segundo a raiz etimológica dessa palavra, se encontram subjugados à mão invisível do mercado. Convido vocês para ampliar essa reflexão, trazendo questionamentos, suas inquietações, e lembrando que não devemos medir a nossa competência pelo que a gente experimentou nesse ano de pandemia, muito menos julgar o desempenho de qualquer aluno sem conhecer a realidade de cada família
que está atravessando essa verdadeira tragédia brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada a você, Luiz, pelas palavras. Vou pedir para o William nos auxiliar aqui para a gente abrir para as perguntas, até ele chegar aqui para nos dar esse auxílio. Eu queria só comentar rapidinho, Luiz, sobre a sua fala de Lígia Bojunga. Há uns anos atrás eu tive o prazer, junto com a turma de pedagogia, de fazer uma apresentação aqui na Casa da Cultura sobre a Bolsa Amarela, né? Ótimo livro. Indico também, né, como você falou, todos os pais deveriam ler, as crianças, né, todos os estudantes de pedagogia, letras, então, enfim, das licenciaturas, que é uma linguagem fantástica. E gostei também da dica ali, é um lugar para quando a gente for para o Rio de Janeiro conhecer também. Não sabia que tinha não sabia que tinha lá esse local. E peço para todos não saírem, porque a gente vai fazer também um sorteio do livro, né, do Luiz Renato, A Filha da Outra. E, se possível, Luiz, temos 10 exemplares para sortear, né? Isso. Você não quer falar um pouquinho para a gente, Luiz, do livro? Rapidinho. Posso falar. A Filha da Outra é uma novela de ficção e eu aproveitei, depois de ter publicado 3 romances, de 140 páginas em média, eu cheguei à conclusão que talvez fosse interessante eu partir para uma nova fase da minha escrita, escrever livros mais finos, para tentar atrair um público leitor mais jovem. Livros que possam ser lidos em 1 hora e meia, conforme a habilidade do leitor, e que possa chegar mais longe, custar mais barato e tudo mais. Submeti a esse edital e fui agraciado. A história do livro é uma mescla de várias situações. Eu cresci com uma representante do Velho Testamento dentro de casa, que era a minha avó materna. Toda vez que eu e meu irmão fazíamos alguma malcriação para ela, ou então para minha mãe, ela dizia, eu já contei isso lá nas aulas da AGES, naquela época. Ela dizia assim, se vocês fizerem malcriação para sua mãe mais uma vez, eu vou te levar lá na Vila 7, lá em Maringá, né, para você conhecer a menina que fez malcriação para a mãe. E a mãe rogou praga na menina, nasceu rabo e chifre nela. E nunca mais, naquela hora, a gente fazia malcriação. Então, o repertório de histórias da minha avó é muito grande. Então, eu quis, nesse livro, trazer um pouco das histórias que minha avó contava, mas também trazer um pouco da história da minha avó. Teve 18 filhos e enterrou 17 antes de morrer. 14 vítimas do mal de 7 dias. O povo mais antigo sabe o que é. Que é o tétano neonatal. Mas depois de escrever o Chibiu, que foi meu 3º romance, que eu publiquei em 2018, que eu fiquei durante 3 anos e 4 meses viajando sempre que podia ao Nordeste, e visitei 6 estados do Nordeste, quase 20 cidades, em 17 viagens, eu queria aproveitar um pouco dessa cultura nordestina que eu tinha apropriado das viagens e desloquei essa história do sul do Paraná para o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, uma das regiões mais pobres do Brasil, e o sul da Bahia. Uma parte da história se passa em Vitória da Conquista. É uma história que tem um certo determinismo biológico, que uma das personagens foge de casa para não se tornar prostituta como a sua mãe e as 2 irmãs mais velhas. Kátia, o seu microfone aberto está reverberando um pouco aqui. Como é que eu tiro? Então, ela foge de casa para que não se torne prostituta como a mãe e as 2 irmãs mais velhas. E vai morar no sul da Bahia, onde conhece uma moça que trabalha num caixa de supermercado
E durante o tempo de elaboração do livro, eu não sabia se as duas seriam irmãs, né, ou se seriam um casal. Acabei optando por transformá-las em um casal de lésbicas, para que eu pudesse tocar nessa questão também, né? No Chibi eu já tinha experimentado um narrador feminino, estudei um pouco para tentar me aproximar, e nesse eu queria fazer algo diferente. Então eu trago um casal de duas moças, uma que vira enfermeira e a outra caixa de supermercado, uma que gosta de ler e a outra gosta de escrever, uma tem um vocabulário mais requintado pelas leituras, porque lê e enriquece o vocabulário, a outra que gosta de escrever, mas escreve só pela intuição, então tem um vocabulário muito limitado. E o diálogo entre as duas que atravessa o livro, o leitor vai perceber que é um diálogo de poucas palavras, o que ajuda o leitor a formar um juízo acerca do relacionamento desse casal, sem que o narrador precise demonstrar tal juízo. Então, eu jogo para o leitor toda a moral da história, se o leitor quiser que tenha moral, né? E que ele possa ler de uma forma mais alvissareira, né? Que ele possa interpretar a seu bel prazer a história. E aí vão entrando algumas especificidades do tétano neonatal, né? Dessa sociedade de consumo, né? Do que significa ir às compras e tudo mais, e trazendo vários níveis de leitura, né, de fatos históricos ao longo do século XX, para que o livro seja compatível com qualquer nível de conhecimento linguístico e cultural do leitor. É natural que 10 pessoas diferentes que leem o livro enxerguem coisas bem diferentes, né? Nesse sentido, o livro ele não vai trazer uma história com início, meio e fim, como muitos leitores gostam, porque é mais confortável, né? Mas como André Bueno já deixou claro numa das citações aqui, o livro ele tem essa característica de trazer para o plano da significação esse monte de loucuras, né, que o mundo real tem. A realidade é pior do que qualquer ficção, sem dúvida alguma. De fato. Luiz, enquanto a gente já tinha comentado com o William e com o pessoal aqui sobre esse sorteio antes, né? Só para explicar para o pessoal, né, que está nos assistindo aí. A gente já tinha conversado com eles antes da palestra e tudo que haveria esse sorteio, já houve todo um planejamento. O William ficou de nos auxiliar nessa questão, né? E daí eles fizeram já um sorteio ali, e ele trouxe a lista para mim, enquanto a gente estava falando aqui na palestra e o pessoal estava comentando, eles já fizeram o sorteio. Então eu vou ler os nomes dos sorteados, é só vir aqui na Casa da Cultura e retirar os livros. Lembrando que o Luiz Renato também doou alguns livros aqui para a biblioteca, né, Luiz? E se a gente tem o projeto aqui, né, William, na biblioteca, de alunos que pegam delivery, ainda tem um projeto, sim. Pegam delivery, né, os livros, é muito bacana esse projeto, parabéns a todos da biblioteca por isso, viu? E então, se alguém tiver interesse também de ler esse livro, ele já vai estar disponível a partir de amanhã, aqui na biblioteca, a gente já vai trazer os livros aqui. Ele já... Ou precisa de mais alguns... Vou só participar aqui. Tá. Pessoal, a Casa da Cultura, a biblioteca, tem uma aba lá no site da prefeitura, onde cada um pode ter acesso ao acervo e procurar o livro que deseja e é entregue na casa, onde a pessoa desejar, por meio do delivery, tá? Então é só acessar lá juinamt.gov.br e procurar lá na aba por biblioteca, procurar o livro que temos aí no acervo, que pode estar à sua disposição, e fazer o cadastro para pedir por delivery, vai ser entregue aí na sua residência o livro para você ler, tá bom? Muito bem. Antes de a gente revelar os nomes aqui, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ao palestrante Luiz Renato sobre a fala dele, sobre o livro? Se tiver alguém, é só comentar ali. A gente está atento aqui aos comentários.
A Vi Coutinho está falando, queria um. A Cátia Oliveira comentou, e a Moreninha? Eu acho que ela deve ter sido sua aluna, Foi minha hein? aluna, certamente. Você Né? falava da Moreninha. A gente lembra. Eu cheguei a pensar em tocar no assunto aí para lembrar, quando se falou do sargento de milícia, da Moreninha. A Moreninha, nossa, se eu já achava insignificante em 2005, imagina agora, 16 anos depois. Mas é claro que todo livro é importante. E a Moreninha foi leitura de cabeceira de muita gente, e é um livro que tem muita qualidade. Mas o meu marketing pessoal sempre foi falar mal da Moreninha, e eu tenho certeza que muita gente foi ler. Então, conseguia meu objetivo. Mas é que a ideia, é Cátia que falou, né? É Cátia também? Isso, Cátia Oliveira. Cátia Oliveira. Hein, Cátia Oliveira. Se o objetivo, ao ler a Moreninha, é de conhecer o perfil da mulher na sociedade escravocrata de um Brasil monárquico do século XIX, naquelas oligarquias cafeeiras, então nós temos outras melhores. Né? Por exemplo, Aurélia Camargo, do livro Senhora, de José de Alencar, que reflete profundamente sobre o casamento de interesse. Pessoal, quando eu falo casamento de interesse, eu não estou dizendo que essa pessoa, seja homem ou mulher, casa com aquela, seja homem ou mulher, por dinheiro. O dinheiro é um tipo de interesse. Mas casar por amor também é interesse. Porque as pessoas no século XIX casavam com quem o pai escolhia. Está lá no Inocência do Toné. E que é um livro bom também. Mas reflete um tipo de mulher subserviente, sem vontade própria, certo? Aurélia Camargo já não, já é uma mulher que, pera lá, ela sobe nas tamancas. Então, nós temos, ao longo do século XIX, né, ainda no romantismo, Lucília, do José de Alencar, por exemplo. E vamos ter todas as mulheres no Machado de Assis, né? Fala-se muito em Capitu, mas nós temos inúmeras outras que são exemplos de mulheres que sabiam já onde poderiam chegar, né? Promover a queda do patriarcado não é uma prerrogativa do século XXI. Hoje há um certo protagonismo, uma visibilidade maior nesse sentido. Mas Simone de Beauvoir já escrevia sobre essas coisas há 70 anos atrás. E daí temos uma pergunta da Márcia Maciel. Deixa eu ler aqui, Luiz. Ela perguntou assim: quais as melhores estratégias para o ensino à leitura na educação infantil? Então, no meu tempo era gibi, né? Como eu disse, não foi nem a escola, foi a família. Eu penso que, conforme o nível de conhecimento, de letramento da criança, você deve introduzir determinadas ferramentas. Mas houve um tempo que se alfabetizava com o Código Penal e Bíblia, que era o que tinha em muitas escolas do interior. Antes de haver política de livro didático, por exemplo, muito antes da existência dos paradidáticos e tudo mais. Então, qualquer, como eu falei anteriormente, qualquer gênero textual pode ser trabalhado. Né? Bilhete. Os alunos podem escrever, você pode, como professor das séries infantis, criar situações em que a criança escreva um bilhete para o pai e para a mãe. Onde colocaria esse bilhete? Na geladeira? Né? Para a mamãe na geladeira? Para o papai aonde? Dentro do sapato? Então, você pode ir trabalhando numa perspectiva fenomenológica, mesmo o Bachelard é rico em exemplificações, mostrando o papel da casa, cada cômodo da casa, cada objeto, né, como portador de significado, e você vai colorindo essa situação com gêneros textuais diferentes. Um bilhete, uma carta, como foi falado, uma letra de música, né? E aí, uma letra de música infantil é portadora de inúmeras situações, né? Aquela clássica lá do Vinícius de Moraes, né?
era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Como assim não tinha teto? Aí você fala, você vai ensinar que casa não é parede, escola não é prédio. Então, o professor ele tem que estar ciente das ferramentas que a língua oferece, né? Que a linguagem oferece, sabe? Quando um adolescente pede dinheiro para o pai, pai, me dá um dinheiro que eu não vou dizer nome de bar em Juína, restaurante, porque eu não sei se existe ainda, mas tinha Mineira, né? No tempo que eu morei aí, tinha Zanella, não sei se existem ainda, né? Me dá dinheiro que eu vou no restaurante, vou na lanchonete, vou na sorveteria, né? Conforme o olhar do pai ou da mãe, não precisava dizer sim ou não, né? Então nós precisamos aprender a ler, né? Aprender a ler não só o código verbal. Os signos são linguísticos e são não linguísticos, verbais e não verbais, né? Os gestos, a maneira como a gente se comporta, enfim, uma série de situações. Eu acredito que qualquer pessoa que esteja em sala de aula hoje, em qualquer nível, se não sabe o que fazer, no mínimo desconfia. Então, a intuição é o melhor caminho, né? Com uma intuição, você vai num site de buscas, como o Google ou qualquer outro, sabendo cruzar palavras-chave, você tem lá um repositório gigantesco de assuntos. Então, pega duas palavras-chave, então, mamadeira e gilete. Eu tenho certeza que se você juntar mamadeira e gilete, vai ter alguma coisa ali no Google. Eu nunca fiz isso, chutei agora. Estou dando exemplo, né, aleatório. E aí você faz ali uma associação de 2, 3 palavras-chave, já te dá algumas possibilidades de busca. Você lê aquilo e aquilo já vai te ilustrar para alguma situação, por mais inusitada que seja. Não resolveu o problema? Vai no YouTube. YouTube tem aula pronta para tudo, não só aula, né? Quebrou o parafuso da geladeira e você não sabe o que fazer. Lá tem um tutorial de como fazer para arrumar aquele parafuso. A gente não imagina, porque a gente usa no YouTube pouca coisa. Experimente digitar lá no YouTube as coisas mais insólitas do mundo. Vocês vão achar tutoriais e exemplos de como fazer. Tipos de aula pronta para educação infantil, para tudo. Tem lá, com certeza. Agora, a criança, então, não é um adulto em miniatura. A criança não deve aceitar qualquer coisa. Ela problematiza. E toda vez que você tenta enrolar uma criança com alguma coisa, e aí tem professor que deve estar pagando mico agora, em tempos de internet, né? Porque os alunos têm mais acesso à informação do que todos nós, professores. E em tempo real. Enquanto você está com dificuldade lá para projetar um PowerPoint, o aluno sabe tudo. Ele fica de câmera fechada, a gente não sabe fazendo o quê. Ele está te ouvindo, mas está fazendo outras coisas ali também, né? Então, valorizar a intuição em primeiro plano, saber procurar coisas nos repositórios que existem e utilizar essas linguagens diversificadas, né? Acho que o YouTube, Google Meet, o pacote Google, né, porque está disponível aí, até hoje eles não estão cobrando nada pelo Classroom, tudo. Eles estão viciando todo mundo para começar a cobrar daqui a pouco, não sei quando, né? Vamos aproveitar enquanto eles não estão cobrando, né? E outra, a gente ri com o Diogo Almeida, com aqueles vídeos dele, né? Mas tudo aquilo é verdade, né? Aquelas atrapalhadas, né, Márcia? Então, pois exatamente, Márcia. Então, estamos todo mundo atrapalhado. A criatividade é o melhor remédio e a honestidade com quem está do outro lado da tela é fundamental. Os alunos nos ajudam muito se eles sentem que nós estamos imbuídos de uma boa vontade, né? E a troca é verdadeiramente a oportunidade da gente estar trocando. Porque uma coisa é a informação que eles têm, outra coisa é o conhecimento, que a gente já tem algum pouco, certo? E o que é o conhecimento? É a informação aplicada. Só a informação não serve para nada. Isso.
Nós temos um comentário aqui, não é bem uma pergunta, Luiz, mas eu achei interessante. O Val Bento, ele fala assim: meu sonho sempre foi poder escrever um livro. Gostaria de saber como faço para ter essa experiência de poder começar um dia, quem sabe? Nós temos um escritor aqui hoje, quem sabe dar algumas dicas, né, Val? Como que ele chama? É Val Bento. Val Bento, muito boa a sua questão. Ela não é original, essa é uma inquietação de muita gente, viu, Val Bento? Mas o que eu digo para você, seguramente, é o seguinte. Quando eu escrevi meu primeiro romance, eu achava que o difícil era escrever. Depois que você escreve, você percebe que o difícil é publicar. Depois que publica, você percebe que o difícil é distribuir. Depois que você distribui, você percebe que o difícil mesmo é as pessoas ficarem sabendo que ele existe, que ele está em algum lugar onde pode ser encontrado. Então, nós precisamos respeitar toda a cadeia do livro produtivo. Quem escreve, quem diagrama, quem ilustra, quem faz a capa, quem produz, quem capta o recurso, quem distribui, quem vende e quem compra. Não só quem escreve e quem compra. Tem todo esse meio de campo aí que precisa ser valorizado. As editoras estão muito atentas ao que bomba na internet. Porque houve um tempo que a gente tinha aquela ideia assim, mas as editoras estão interessadas em grandes autores. Não, as editoras hoje elas têm que sobreviver. Elas estão interessadas em pessoas que vendem. Eu perguntei uma vez para o Frederico Barbosa, filho do grande João Alexandre Barbosa, já falecido, professor emérito da USP, no primeiro ano do doutorado que eu estava lá em Rio Preto, mas eu coordenava o curso de letras que a Kátia fez pelo MSN, lembra, né, Kátia, do MSN? Fui coordenadora à distância. Eu dava aula uma semana em Juína, depois ficava 3 semanas assistindo aula do doutorado em Rio Preto e negociava os 25% de falta lá para poder trabalhar. E passava em Cuiabá, dava um beijinho nos meus filhos na ida, um beijinho na volta, e foi assim durante um tempo. E eu perguntei para o Frederico Barbosa, falando sobre essas coisas, ele tinha criticado muito o Paulo Coelho. Na época eu já criticava também o Paulo Coelho. Eu falei, mas Fred, se o Paulo Coelho é tão fraco assim como a gente pensa, e eu penso também, tão ruim de ler, por que ele faz tanto sucesso fora do Brasil? Daí ele falou, mas isso é fácil de responder, porque os tradutores melhoram os livros do Paulo Coelho. Porque o tradutor, Valbento, também é criador. Porque traduzir não é jogar no Google Translator lá e traduzir. Você tem que traduzir o sentimento. Tem palavras polissêmicas em vários idiomas. Você tem que achar a palavra mais adequada. Na poesia é mais difícil ainda, porque ela tem que estar ligada ao ritmo, à forma e ao significado. Entende? Então, Valbento, a melhor coisa é começar já a escrever, não é esperar. Esperar o quê? Se você tem vontade. Tem que ter uma história para contar. Se a história não for tão boa, alguém está fazendo juízo de valor, que a sua história não é tão boa. Certamente vai servir para outro tanto de leitores. É igual sapato. Vai caber em vários pés. Não todos, mas vai caber em vários pés. Agora, a publicação já é mais complexa. Porque a publicação, por exemplo, meus 3 romances, eu paguei a publicação. Mas os demais livros que eu tenho, eu já fiz 2 pelo edital do governo do estado, aqui do Mato Grosso, 1 pela prefeitura. E estou com mais 2 aí, que eu provavelmente vou bancar ao longo do próximo 1 ano e meio. Mas tem que arriscar. Agora, acima de tudo, é acreditar no seu potencial. Se você quer escrever por hobby, é uma coisa. Quer escrever... Tem pessoas que querem escrever para ser lido por milhões. Então, você tem que falar do que a maioria das pessoas quer. Eu não estou interessado em falar do que a maioria está interessado em ler. Eu não nasci para ser best-seller. Eu não vou escrever um livro para ganhar muito dinheiro. Porque para ganhar muito dinheiro, eu tenho que falar sobre coisas que eu não estou afim de falar. Eu quero falar sobre coisas que talvez pouca gente tenha interesse
em ler. Mas eu não escrevo para ganhar dinheiro. O professor concursado aqui é que banca o escritor ousado. Eu achei um outro eu para bancar o meu sonho, o sonho deste que vos falo. Aliás, quem está falando aqui é mais o professor do que o escritor, inclusive. Obrigada pelas dicas, hein, Luiz? E daí nós temos comentário aqui, a Vi Coutinho, sou sua aluna, é verdade, estudou comigo, né? Fez letras. A Elani Lobato e Rodrigues Ferreira também fizeram o mesmo comentário, Luiz, falando assim que a leitura na educação infantil precisa ser lúdica, criativa, para chamar a atenção das crianças, né? Achei pertinente também esse comentário. Bom, se ninguém mais tiver alguma pergunta, eu passo a palavra para o Luiz, se ele quiser fazer algumas considerações para a gente fechar, antes de eu ler a lista aqui dos sorteados. Eu estou lendo rapidinho aqui algumas considerações, né? E a Elani Lobato coloca essa questão de ler para criança realmente, que não seria um bom começo, quer dizer, que seria, acho que ela escreveu não seria, mas acho que ela quer dizer que seria, mas não qualquer leitura. Essa leitura para criança deve ser carregada de muita ludicidade, como você disse, intuação, emoção e afetividade. Mas para o adolescente também não pode ser qualquer leitura. Para o adulto também não pode ser qualquer leitura. Agora, para formar leitores, Elani, né? Elani, desculpa. Elani, para formar leitor, eu acho que inicialmente qualquer livro serve. Porque formar leitor é desenvolver o gosto pela leitura. Porque depois que a pessoa gosta, independente da idade, ela vai escolher o que ela gosta mais. E todo mundo tem direito de não gostar de Machado de Assis, não gostar de Paulo Coelho, não gostar de Clarice Lispector. Ninguém vai gostar de todos, né, os autores, ou de todos os livros do mesmo autor. Entende? Não há esse compromisso. Então, o aspecto lúdico, sobretudo nas séries iniciais, sem dúvida alguma, que deve ser respeitado. Mas como eu disse, vai da intuição. Eu quero crer que uma pessoa que esteja dando aula para criança tem sensibilidade suficiente para saber, dentro daquele nível linguístico, daquela capacidade cognitiva, o que seria mais indicado. Não quer dizer que a gente acerte sempre. Errar também faz parte do jogo. Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, né? Comecem a dar aula enquanto estão fazendo a graduação. Porque depois que tiver o diploma, a sociedade vai jogar na tua cara que você já é formado, já é formado. Quer dizer, você não tem direito de errar. E não é bem assim. E essa responsabilidade, me parece, Luiz, de formação de leitores fica bem assim... A cobrança fica mais evidente aos professores de alfabetização, de língua portuguesa, então são algumas áreas que são mais cobradas, né? Então eu penso que outros professores de outras áreas, eles também têm já que a gente está falando do papel do professor da escola como uma instituição formadora de leitora, né? Todos precisam estar com essa função, ter em mente a responsabilidade, né? Todos, independente da disciplina, se é matemática, se é da exatas, se é geografia, se é história, se é ciências, né? Mas todos precisam ter essa responsabilidade e assumir, de fato, essa responsabilidade pela formação da leitura, né? Bom, eu vou ler aqui os nomes, então, Luiz, podemos? Sim, podemos. Tá, então aqui, só que teve um probleminha, o William chegou agora aqui. Você quer que eu leia? Eu vou ler alguns nomes aqui, mas um repetiu, então a gente vai ter que fazer um sorteio com alguém ali ainda, né? Então não faz ao vivo. Olha! Aí faz o sorteio ao vivo. Kátia Oliveira. Kátia Oliveira pode vir pegar aqui na Casa da Cultura, né, William? O seu livro. Amanhã. A Franciele Carvalho, Cláudia Lima, Luzia Luzia Nicássia. Nicássia. Isso mesmo. E Val Bento, o Val Bento que comentou, olha ali.
Rosana Silvério Borges, Marli de Borges Silva, Eliana Dias e Suzana Neves. Então, faltou um, deu 9, né? É um que repetiu aqui no sorteio. Mas aí a gente vai fazer... Luiz, vou passar a bola para você. Bom, eu quero, antes de mais nada, dizer que o espaço dialógico não se encerra aqui, né? Vocês podem me procurar aí pelas redes sociais. Eu não sei dar link direito esse negócio, mas no Facebook, só digitar meu nome e achar lá. E no Instagram também, acho que é @luiz.pinto, se eu não me engano, Luiz com Z. Né? E podemos trocar ideias sobre livros, sobre educação, para todos os interessados. Dizer que eu fico muito feliz, Cátia, de ter te reencontrado nesse espaço, que é um espaço acadêmico, né, por mais que tenha sido descontraído, e dizer que acho grandioso, né? Tivemos aqui com mais ou menos 220 pessoas, agora, já depois de 1h30 já, e ainda temos 199. Então, é realmente prazeroso, um ano depois, um monte de gente cansada de lives e tudo mais. Pessoas famosas aí fazendo lives para pouca gente e a gente aqui com um público bacana, né? Olha só! Ouvindo até o final. Agradecer, então, esse espaço junto à Biblioteca Municipal, em nome da Alessandra, o Departamento de Cultura, né? Em nome da Gisilda, a Secretaria de Educação, que vai certificar o evento. Um abraço. Alessandra já passou aqui. Nossa, pessoa para colocar ali. Um abraço também para o Erickson, né? Foi professor lá na AGES, junto com a gente também. E todo o staff da Prefeitura, né? A Secretaria de Comunicação, em departamento, em nome do William, que está aqui nos atendendo. E dizer que sempre que for de interesse de Juína, que é só me chamar, estarei à disposição para a gente desenvolver atividade, seja presencial, quando pudermos, seja online, tá bom? Obrigada, Luiz. Para nós é uma honra receber você aqui. Obrigada por tudo mesmo. E agora eu vou revelar aqui a primeira live que eu participo na vida. E eu tenho um certo pânico. Pronto, já quebrou. Eu falei assim hoje para o meu esposo que se eu sobrevivesse a isso, eu ia fazer até balada com meus alunos na câmera hoje, nas aulas, porque não é meu forte também. Então fica tranquilo. Bom, o William quer dar um recado aqui. Eu queria fazer aqui um esclarecimento. A Alessandra, ela é uma das coordenadoras aqui do movimento da live também. Ela passou para mim o nome da primeira pessoa que respondeu o formulário do certificado. Então, a primeira pessoa que respondeu o formulário do certificado chama-se Marcela Tenuta. E ela que ficou aí como a última ganhadora, né, do exemplar do nosso escritor Renato. Tá? Então, Luiz, você tem mais alguma consideração final para fazer? Não, agradecer a todo o departamento do Sistema Estadual de Bibliotecas, as bibliotecárias do Palácio da Instrução, que coordenaram, né, junto com o Carlos também, servidor da Secretaria de Cultura do Estado, o edital Estevão de Mendonça, que trouxe a público 17 obras que foram viabilizadas por intermédio dessa terceira edição de um prêmio literário em nível estadual pela CECEL, e dizer que é uma oportunidade ímpar a gente ter a possibilidade de uma edição de 2.000 exemplares, sendo que 1.000 ficaram com o Sistema Estadual de Bibliotecas, para que sejam distribuídos para todas as bibliotecas públicas dos 141 municípios de Mato Grosso. Né? Então, escolas do estado vão receber, as bibliotecas de todas as cidades. Eu não sei qual é a proporção dessa distribuição, mas já chegaria aí alguma coisa. E eu atendi ao pedido da Alessandra de enviar mais 12 exemplares para as bibliotecas do sistema municipal, e esses 10 que foram sorteados hoje, e espero que chegue a um número maior de pessoas. Né? Me sinto honrado de participar dessa, que foi a primeira das 4 palestras que faremos, e convidá-los, né, para quem tiver interesse em continuar assistindo, dentro de
2 semanas, provavelmente no dia 5 de maio, faremos em Tangará da Serra. Depois faremos uma parceria de Sorriso e Sinop, ainda não tem data fechada, amanhã vamos fechar a data, e vamos encerrar o ciclo no final de maio, em Barra do Garças. E aguardar a oportunidade de presencialmente dar um abraço em vocês aí em julho. Ok, pessoal, eu vou repetir aqui novamente o nome dos sorteados aí, tá? A Kátia Oliveira, a Franciele Carvalho, a Cláudia Lima, Luzia Nicássia, Val Bento, Rosana Silvério Borges, Marli de Borba Silva, Eliana Dias, a Marcela Tenuta e a Suzana Neves. Vocês podem estar vindo buscar aqui o livro, né, exemplar aqui na Casa da Cultura. Eu queria deixar claro aqui para vocês também que na quarta-feira agora vai ser o aniversário da Biblioteca Municipal, 38 anos. Vai ter uma live também às 17 horas com o professor Eduardo Valadares, da UFMG. Fica o convite, então, para todos vocês estarem participando na quarta-feira agora, às 17 horas também. E essa foi a live, né? Foi muito interessante, foram temas que foram importantes, né, Kátia? Eu fico muito agradecido também de estar participando. Estamos, então, encerrando essa live, a palestra Família e Escola, 2 instituições a serviço da formação de leitores, com a professora Kátia Freitag e o escritor Luiz Renato. Ok, pessoal? Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada. Muito obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.